Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos para mais um vídeo para te ajudar a passar no Enem e vestibular. Então antes de ir para o vídeo, eu espero que você se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada do que possa acontecer ou os vídeos futuros do canal. Deixa o like para você, isso ajuda muito na divulgação do canal e o crescimento do canal também. Então pessoal, hoje nós iremos falar sobre a Era Vargas. Então, tipo assim, eu não vou falar sobre o porquê da morte dele, essas coisas todas, porque isso aí já é outra coisa, ou de por que ele chegou no poder, porque isso aí é período oligárquico, então não tem necessidade de eu falar nesse vídeo. Esse vídeo eu vou falar, tipo, do governo dele, como ele se concentrou, né, no governo provisório. Então, é basicamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Getúlio Vargas, ele chegou no poder, né, por conta desde 1930 até 1945, por conta de um governo provisório, e esse governo, né, que por causa dessa revolução que aconteceu, ficou conhecido também como a Revolução de 30, e Getúlio Vargas, ele ficou no poder, né, tipo num governo provisório que aconteceu naquela época ali. O governo provisório durou 4 anos, que foi de 1930 até 1934, que Getúlio Vargas ficou nesse poder, só que ele não era um presidente eleito, né, nesse período. Ele era um presidente que estava, como o nome já diz, né, um período provisório no Brasil nesse momento. Bom, Getúlio Vargas, quando ele chegou no poder, ele queria concentrar o poder dele. Bom, como assim? Ele queria botar o poder dele como o pai, né, dos pobres, como ele também é conhecido. Tanto que Vargas entrou no poder, ele fez bastante coisas. A primeira coisa que ele fez, né, ele foi tirar a Constituição que foi de 1891, ele tirou essa Constituição e, como eu já falei, ele começou a centralizar o poder dele, fazer que o poder dele ficasse mais forte ali naquela época. Outra coisa também que ele fez, ele tirou todos os governadores do estado que tinha naquela época e botou interventores dele. Uma coisa interessante, os paulistas nessa época, eles começaram a ter uma treta, né, com o Vargas por conta disso. Antigamente, os paulistas, eles botavam lá no governo, né, quem eles quisessem. Então, Vargas, quando ele chegou no poder, ele começou a tirar todos os interventores, né, ou pessoas que apoiavam os paulistas, e começou a botar interventores dele, pessoas do partido dele. Então, tipo assim, os paulistas começaram a ter birra, né, com Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas, ele queria concentrar o poder dele. Então, tipo assim, ele não poderia botar pessoas de outro partido, porque não ia apoiar ele. Então ele começou a botar pessoas do partido dele, interventores do partido dele, para que começasse a apoiar ele e deixasse o governo dele um pouco mais forte. Bom, outra coisa também que ele fez, que foi colocar a imprensa a favor dele. Getúlio Vargas, ele pegava a imprensa, ou pegava jornalismo, televisão, essas coisinhas todas, rádio, e começava a botar ele como o pai dos pobres, sendo que basicamente ele não foi isso, né? Ele foi um ditador. Então, tipo assim, ele começou a botar isso na população, tipo, ele queria concentrar o poder dele de tudo, de qualquer jeito. Então ele começou a usar esses meios de comunicação para fazer o poder dele concentrar nesse período. Bom, outra coisa também interessante que foi na época de Getúlio Vargas, que quando ele chegou, né, quando ele começou a governar o governo provisório, ele pegou o Brasil em crise, desde a crise de 29. Formas para que ele fez que o preço, né, do café no mercado externo não diminuísse tanto, ele comprou milhões de sacas de café e colocou fogo em tudo. Então, tipo assim, ele fazendo isso, ele falou que o preço do café não iria abaixar muito, iria ficar um preço razoável para todo mundo e todo mundo iria ter condição para comprar e todo mundo iria ter condição, tipo assim, a economia do Brasil iria começar a ter mais lucro, né? Como eu já falei, a crise do café ela estava muito grande naquela época, desde a crise de 29. Então ele fazendo essas coisas, o preço do café, né, não iria ficar tão baixo e ia ficar uma coisa justa para todo mundo. Coisa também que ele começou a fazer que foi muito conhecida, né, que foi as leis trabalhistas, porque como todo mundo fala de Vargas, conhece Vargas como já falei, né, o pai dos pobres, e ele começou a fazer as leis trabalhistas para ajudar a população. Uma das leis trabalhistas que ele fez, né, que foi dar autonomia aos estados. Só que ele deu autonomia, tipo assim, mais ou menos. Então, tipo, ele dava uma autonomia e, tipo, segurava um pouco, para que se acontecesse alguma coisa dele sair ou coisa e tal, todo mundo iria ficar do lado dele. Outra coisa também que ele fez, que foi a férias assalariada, que foi hora máxima de trabalho, porque naquela época não tinha
uma coisa fixa, não era uma coisa regular, né? Era tudo desregular, agora começou a regular isso. Então ele começou a organizar essas coisas. Outra coisa também que ele fez, que foi muito importante, que foi o trabalho da mulher, né, naquela época, porque mulher não tinha um trabalho, né, mulher não tinha muitas formas, né, de ter uma vida naquela época. Então ele começou a organizar isso e começou a melhorar a vida da população. Então a população, tipo, como a imprensa botava Getúlio Vargas lá em cima, ou tipo, fazia muita propaganda dele, né? A população começou a gostar de Vargas nesse período pelas coisas que ele estava fazendo e também pelas coisas, tipo assim, que ele estava começando a fazer pela população e também ajudando, né? Outra coisa também que ele fez, que ele mexeu no Código Eleitoral. Tipo, muito importante nesse período do Código Eleitoral, porque os paulistas também eles tiveram bastante treta também com essa parte de Vargas. Por quê? Em 1932, Vargas instituiu o primeiro, né, que foi o voto feminino, que mulher não votava até esse período. E em 1932 começou o voto feminino. Então, em 1932, a mulher ela começou a ter direito ao voto. Em 1933 foi a primeira eleição. Então, tipo assim, a mulher ela já participou, já teve bastante influência desde esse período. Outra coisa também que ele fez, que foi o voto secreto. Bom, isso aí é o mais importante, né, da história. Como Getúlio Vargas, como os paulistas, né, eles que comandavam, eles que botavam lá dentro quem eles queriam, os paulistas começaram a ter uma raiva de Vargas, porque aí nessa parte, no voto secreto, iria ser uma coisa meio regular, tipo, não iria ficar uma coisa, tipo, ia ter menos roubo, né? Então começou a ter começou a melhorar um pouquinho. E como os paulistas não poderiam botar mais interventores deles lá no governo, e Vargas, tipo assim, era uma coisa pela população, né? Então os paulistas começaram a ficar um pouco com raiva de Vargas por conta disso, por conta das coisas que eles estavam fazendo. A terceira coisa também foi o sistema eleitoral daquela época, que é conhecido até hoje, né? Que é o TRE, e também que dava, tipo assim, que organizava, né? Tudo naquela época ali. Com isso tudo que estava acontecendo, né? Com essas coisas todas que Getúlio Vargas estava fazendo, mas os paulistas estavam um pouco insatisfeitos por causa que o Getúlio Vargas estava tirando interventores deles. Então, tipo assim, eles começaram a ficar um pouco insatisfeitos pelo governo de Vargas. Então, com isso tudo, os paulistas pediram a Revolução Constitucionalista. O que era isso? Eles pediam para que Vargas saísse e fizesse uma constituição. Porque Vargas, naquela época, ele não era um presidente fixo. Então, tipo assim, ele era, como já o tema, né? É um governo provisório. Então, Vargas, tipo, estava um pouco limitado nessa época. Então, tudo que ele queria fazer não era uma coisa muito boa, assim, não era rápido, né, o que ele queria fazer. Então os paulistas quiseram uma constituição, pediram uma constituição para Vargas e queria que Vargas saísse de qualquer jeito. Bom, a elite daquela época, né, que era a favor dos paulistas, foi o PRP, que foi o Partido Republicano Paulista, e o PD, o Partido Democrático. Esses dois partidos eram a favor dos paulistas, né, e que era praticamente contra Vargas. Então eles começaram a ficar contra Vargas nesse tempo todo. Bom, a Constituição aconteceu em 1964 para que tudo isso acontecesse. Então nessa Constituição, a Constituição, né, declarava a autonomia para todos os estados, só que, como eu já falei, mais ou menos, não era uma autonomia muito boa, né, muito livre, porque se Vargas saísse alguma coisa, Vargas não ia deixar, tipo, poder deles, ia ter um pouco dele também, né? Aconteceu também a tendência liberal, os ministérios do trabalho não saiu, continuou tudo isso aí, e também o voto feminino e o voto secreto também não acabou, continuou tudo isso, porque a Constituição, tipo, ela veio, mas também não aboliu muitas coisas, o que aconteceu na era Vargas ainda tem até hoje, e como é conhecido, né, pela população. Bom, aí eles decidiram, né, eleger o Vargas como presidente. Só que uma coisa importante que aconteceu nessa época, o voto não foi direto. Para quem não sabe o que é direto e indireto, direto é votação pelo povo, né, e indireto é votação pela Assembleia ou pelo Parlamento.
Então, tipo assim, eles fizeram uma votação indireta, então a Assembleia escolheu Vargas como presidente e Vargas ele assumiu como presidente. Nessa época, como Vargas assumiu a presidência, né, ele começou a ter bastante importância no Brasil e a palavra dele começou a valer bastante. Então Vargas ele se torna o primeiro presidente do Brasil com o voto indireto da Assembleia. Essa guerra que aconteceu entre os partidos das elites paulistas, né, durou 3 meses, depois eles tiveram que se render e surgiram, né, outros partidos, que foi o AIB e foi o ANL. O AIB é o Partido Integralista Brasileiro. Esse partido ele era um pouco mais para a extrema direita e tipo assim, ele nasceu no fascismo. E eles eram a favor do Estado, né? Tipo assim, se intervir na economia daquela época e tipo assim, eles eram também anti-liberais, totalmente ao contrário do ANL. O ANL era a Aliança Nacional Libertadora, que eles eram totalmente ao contrário do AIB. Eles tipo eram de extrema esquerda e eles defendiam a economia, a reforma agrária também, e tipo assim, eles odiavam, né, o fascismo. Então tipo assim, o AIB e o ANL não se batiam, o que era totalmente ao contrário. O AIB era a favor de Vargas e o ANL era totalmente contra Vargas, mas totalmente contra mesmo, em tudo praticamente. Bom, com Vargas, né, incomodado com tudo que estava acontecendo naquela época, a ANL tipo provocando Vargas, querendo que Vargas saísse de qualquer jeito, ele manda fechar o ANL por conta que ele descobriu, né, que eles estavam querendo armar e o comunismo entrar aqui no Brasil. Só que Vargas, como ele não tinha um poder tipo assim muito para enfrentar o ANL, né, ele queria que um grupo, né, ou tipo assim, os militares, ou um presidente mais rigoroso, que aplicasse um golpe para que o comunismo não deixasse entrar aqui no Brasil, porque ele ouviu isso, né, e falava que o comunismo ia entrar aqui no Brasil e por conta disso ele teria que fechar o ANL e por conta disso tudo. Esse tudo que aconteceu, ele proclamou, né, ele próprio deu um golpe, que foi o golpe do Novo Estado, que aconteceu em 1937. Esse golpe, ele tirou todos os partidos que tinha naquela época ali e ele começou a governar tudo. Então, praticamente tudo que ele fez, como eu já falei, tipo, ele não deu autonomia a todos os estados por conta disso. Se ele desse autonomia para todos os estados completamente, ele não iria poder fazer isso. Então, tipo, ele tirou todos os partidos, pegou isso tudo e pegou, tipo, governadores do partido dele, né, que era a favor dele, e botou em todos os estados. Tipo assim, ele governou tudo. Então, ele mesmo deu o golpe, e esse golpe do Novo Estado, ele fez e, tipo assim, concentrou o poder dele muito mais. E, tipo assim, depois disso tudo que aconteceu, né, os militares deram um golpe em Vargas, os militares começaram a assumir o governo no Brasil, né? E Vargas ele termina o governo provisório por conta disso tudo que aconteceu, porque ele ficou esses períodos todo que aconteceu, né? Ele fez bastante coisa pelo Brasil, mas também ele foi um pouco ditador nessa parte também. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar a vocês sobre o governo provisório. Então, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, ative o sininho para você não perder nada do vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.